Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um cast que salva. Vocês que já estão habituados aqui ao nosso podcast, sempre trazendo aqui profissionais da saúde que são referência na área de atuação, são especialistas. E hoje eu tenho o prazer de estar comigo aqui com a doutora Poliana de Almeida. Ela é cardiologista, né? Doutora, já vou começar aqui já. Seja bem-vinda. Obrigada. Não tem tantas mulheres assim na cardiologia. Ou é só uma percepção minha, é uma verdade, é um mito ou uma... Não, aumentou o número de mulheres na cardiologia ultimamente. Mas até então era uma especialidade assim muito dominada, entre aspas, pelos homens, né? É verdade, mas agora nós temos mais mulheres. Que legal, bom, né? É legal. É. E como é que foi essa decisão, quando você tomou essa decisão de ser cardiologista? Bom, foi por volta do meu 4º ano de faculdade, onde eu passei um mês na parte de cardiologia no hospital de base, né? Aqui em Rio Preto mesmo. E eu tive bastante experiência na parte de emergência, na parte de atendimento ambulatorial também. Foi onde me despertou mais o interesse pela cardiologia. Legal. Até então, ali eu decidi que seria essa a especialidade que eu iria seguir. Aí depois a doutora terminou a faculdade. Isso, eu terminei a faculdade. Aí tem que fazer clínica geral. Isso, na minha época ainda não era necessário, obrigatória a clínica médica antes da subespecialidade. Agora já é obrigatório. Então, como eu queria também frisar bastante na parte de exames, eu fiz já o acesso direto, né, na parte da cardiologia. Terminei a cardiologia, depois eu fui para a parte da subespecialidade. Me especializei em ecocardiografia, ergometria, né? E peguei bem essa parte de exames também. Que são os exames, assim, sempre quando a gente vai no cardiologista, né? Lógico, tem os exames de sangue normal, aí depois passa pelo ecocardiograma e também pela esteira. Pela esteira. A esteira é o É a ergometria. Ergometria. Isso que mesmo. É o famoso... Doutora, sabe uma coisa que, assim, a gente... eu tô falando um pouco aqui... Porque são as minhas curiosidades também. Sim. E não é todo dia que eu tenho uma especialista aqui. Então, preciso ir conversando, né? Porque o tema aqui é a síndrome do pós-Covid. Mas antes da síndrome do pós-Covid, assim, às vezes as pessoas não têm noção que... vou fazer uma esteira. Parece que é um exame bobo. Mas eu gostaria que a doutora falasse da importância do exame de esteira, porque ali se detectam várias doenças e consegue se tratar antecipadamente, né? Sim, todos os exames cardiológicos, cada um são direcionados para uma parte para a gente estar avaliando, né? A esteira é muito principal porque ela avalia sua pressão durante o esforço físico, sua frequência cardíaca durante o esforço físico, né? Além de avaliar se tem algum risco de ter suscetível isquemia. O que é isso? A famosa artéria entupida no coração, né? Então, ela avalia várias coisas, né? A gente consegue avaliar na esteira. E principalmente se o paciente consegue evoluir ali no esforço e não tem uma dor no peito, não tem um cansaço, né? Com isso a gente consegue triar melhor os sintomas do paciente. Então é um exame muito importante. Já aconteceu de estar fazendo a esteira ali e falar, para que tem alguma coisa assim? Já aconteceu alguma vez? Sim, já aconteceu. Inclusive de ter arritmias importantíssimas durante a esteira, onde a gente tem que parar o exame. Sério, doutora? Sério. E ali da pra frente já tem que encaminhar daí para outra... Aí a gente, de acordo com o que surge, né? Aí a gente direciona para outros tipos de exames. Que legal, hein? Que é uma especialidade. Eu vejo assim, na minha opinião, né? Eu acho que a cardiologia é o, digamos assim, é a clínica médica, ela diminuiu muito, né? Sim. Mas eu acho que é a clínica médica do adulto. Eu acho que o cardiologista tem essa, na minha visão, né, essa função. Porque, beleza, eu vou no cardiologista porque é ali onde eu vou fazer meus exames de rotina, né? Com certeza. A maioria deles, né? Eu tenho que passar no meu cardiologista, né? É porque nós, querendo ou não, a gente abrange um pouco de cada especialidade, né? A gente cuida um pouquinho de cada coisa. Então, o cardiologista, ele avalia a parte laboratorial por completo, né? E a parte do coração também. Um dos motivos, eu fiz uma outra especialização, uma pós-graduação em nutrologia. Por que eu fiz essa especialização? Justamente por isso. Porque na cardiologia, como a gente abrange tudo isso, né? Entendi. A maioria dos meus pacientes, alguns são obesos, hipertensos, diabéticos, né? Como que eu poderia melhorar esse paciente cardiológico, né?
Então, onde eu fui atrás da nutrologia para suprir esse tipo de paciente, para a gente fazer uma cardiologia diferente. Entendi, já sair dali já com outras orientações. Sim. E às vezes só dizer, toma um remédio, ele é uma solução paliativa, né? Ela não vai trazer toda que você consegue oferecer, você ampliou seu arsenal, Sim, né? Sim, porque assim, a gente tem que trabalhar com a medicina preventiva. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? Nunca buscar já a doença. O que eles têm em mente hoje em dia, a população? Eu vou no cardiologista depois que eu infartar. Ou eu vou no cardiologista na hora que eu estiver bem idoso. Na hora que eu estiver já hipertenso, né? E não é assim. Nós temos que fazer uma cardiologia diferente. Uma medicina preventiva, né? Sempre tá ali avaliando a sua pressão eventualmente, né? Procurar seu cardiologista, principalmente para fazer uma atividade física, é muito importante fazer uma avaliação cardiológica, né? Uhum. Principalmente aí nos casos pós-Covid que a gente está vendo, né? Já vou entrar nesse assunto. Entra nesse assunto, mas é muito importante fazer essa parte de investigação e avaliação antes. Doutora, já entrando nessa parte do Covid, que é o motivo aqui, né, depois a doutora, o Vinícius faz o convite novamente para a doutora, Vinícius, para a gente falar desses outros temas aí. Sim. Porque são temas importantes também, né? Mas só para a gente não fugir, né? Que às vezes quem vai assistir vai ver o tema ali e falar, nossa, mas falaram de tanta coisa, falaram do Covid. Bom, como o Vinícius disse que logo no começo, né? O ano passado, eu tive Covid grave. Fiquei 27 dias internado, graças a Deus não precisei ser entubado, mas foi uma questão assim bem próxima, né? E para mim, o que ficou muito claro assim no pós-Covid, que essa dificuldade de recuperação e muitas coisas que aconteceram pós. Para mim, graças a Deus, assim, na questão cardiológica, eu não tive problema. Já minha esposa já teve. Ficou com um pouco de arritmia, né? Então desencadeou algumas coisas, né? E é muito interessante porque, doutora, as pessoas não têm levado assim tão em consideração ou não, ou sim ou não, mas o que eu percebo não, essa questão do que acontece. Eu acho que essa doença ela é tão maligna assim que talvez vamos dizer, aqueles sintomas iniciais, eles não são tão problemáticos quanto o pós. Sim. Porque eu demorei demais para recuperar. Uma doença assim que me deixou assim, praticamente, mesmo eu chegando em casa, eu fiquei uns 3, 4 meses debilitado. Sim. Né? Não tive problema cardiovascular, mas tive outros problemas, né? De circulação. Quer dizer, por exemplo, eu até falei com o doutor que veio aqui também, nos perguntamos para ele, né, Vinícius, um início meio de depressão, porque eu não me sentia muito bem. Eu queria que você falasse isso, do que pode acontecer, né, logo após aí a pessoa ter o Covid, se faz sentido, se foi grave ou não, ou se qualquer pessoa que teve Covid, independente se ela ficou ruim ou não, se ela pode ter algum problema cardiovascular na sequência. Tá. É o seguinte, o Covid em si, o vírus, né, ele provoca uma cascata inflamatória. Então, desde o paciente que teve os sintomas leves, que melhorou ali com os 14 dias, né, até o paciente que teve ali 3 meses, que no caso foi o seu caso, para se recuperar, ele pode ter a síndrome pós-Covid. Né? Assim, nós observamos que chega a ser de 30% a 50% pode ter a síndrome pós-Covid. E você falou da sua esposa, né? Ela é mais evidente em mulheres. Olha aí. Idosos, né? Pacientes que já tiveram uma doença uma hipertensão, uma diabetes, uma doença já instalada, né? Então, ela tem essa predisposição para esse tipo de pessoas. E a gente vê várias manifestações, né? Eu tenho abordado bastante paciente e tenho acompanhado esse tipo de paciente. Eu peguei um paciente que hoje, alguns meses atrás, fez 1 ano da internação, que ele ficou 45 dias e chegou a ser entubado, ficou bem grave, né? E a gente conseguiu recuperá-lo, mas isso vai um tempo para isso, né? O caso dele foi muito grave. Mas você falou da depressão. A depressão é um dos sintomas, né? Ela faz uma neuroinflamação. Então, o que pode acontecer? O esquecimento, aquela pessoa que fala assim, eu tô mais lenta, parece que não rendo mais no dia a dia como antes, né?
E isso ela faz, né, da parte neurológica, né, além da perda do olfato e do paladar na época da crise, né, mesmo dos sintomas agudos, né. Então, a cefaleia, tem pessoas que perduram ali por meses com quadros recorrentes de cefaleia, que é a dor de cabeça, né. Tá. Então, o esquecimento, né, como eu já disse anteriormente, então essa é da parte neurológica, né, além da depressão, ansiedade, muita ansiedade, nós estamos pegando muita ansiedade. Da parte pulmonar, a fibrose pulmonar, que fica ali a sequela, né, tem que fazer fisioterapia, o cansaço, a fadiga muscular, muita fadiga. Da parte cardiológica, arritmias, assim, muitas arritmias, né, infarto, infelizmente, infarto, e também o AVC, que a gente viu alguns casos de AVC também da parte neurológica, né, alguns Nossa, pacientes. doutor. Tudo isso, então, logo com o pós-Covid. Pós-Covid pode estar acontecendo. Além de que, pessoas que não eram hipertensas, eu virei hipertensas, né, tá tendo os casos isolados, mas tá tendo. Aumenta os níveis de insulina, então tem pacientes que têm ali já uma predisposição a desenvolver a diabetes, ficando diabético, né. Até 3 meses pode-se ter a trombose venosa profunda, que é o TVP, e com isso levar uma embolia pulmonar até 3 meses após, tá? Eu sei que eu fiquei tomando bastante tempo aquele medicamento para evitar, né? Para evitar, né? Então, a gente tem pego alguns casos, sim, de aumento, né, de níveis que pode causar a trombose venosa, né? Então, por isso que eu falo, o Covid tem que ter acompanhamento médico, mas o pós-Covid é muito importante Essa também. pergunta que eu ia te fazer. Então, por exemplo, a pessoa teve Covid. Qual que é a importância? Ela sentiu algum sintoma, ela procurar ajuda ou ela fazer um check-up mesmo que ela não tenha sentido nada? É importante isso? É importante, porque além de todos esses quadros que eu falei que ela pode causar, também pode causar problemas renais, né? Então, a gente consegue detectar isso em exames laboratoriais. Então, é importante o paciente pós-Covid procurar uma consulta médica, procurar seu médico, né? Se tiver os sintomas típicos ali de arritmia, mesmo procurar seu cardiologista, com isso ele vai investigar as outras coisas, né? Os outros sintomas, porque a gente está pegando bastante alteração em exames que às vezes o paciente está assintomático e está tendo alterações laboratoriais também. Sério, doutor? Sério. É? E sabe o que é interessante? Eu fiz todos os meus check-ups, né? Acho que foi em fevereiro desse ano. Mas é uma coisa até importante, né? A gente fica com tanto medo, né? Depois que passa por isso. Sim. E às vezes a pessoa não quer fazer o exame, né? Na verdade, a pessoa não quer procurar médico, né? Porque ela tem um trauma ali, né? Isso. E com isso é onde aumenta a depressão e a ansiedade, né? A pessoa fica meio em pânico, porque ficou muito tempo em hospital, ou mesmo que não tenha ficado em hospital, mas tem pânico de ir ao médico. E é onde erra. Exatamente. Eu fui fazer o exame, sabe? Foi meio contra a minha vontade, assim, de vontade de... Eu sei que eu tinha que ir, né? Mas foi muito desgastante emocionalmente. E aconteceu que bem naquela época, a minha filha pegou Covid de novo. Nossa. Porque quando eu peguei dela a primeira vez que ela tava, daí a gente... peguei dela, eu e minha esposa. E aí, começo do ano, ali em final de janeiro, ela pega de novo. E aí eu tive que fazer outro exame de Covid, foi assim... Traumático, né? Muito ruim. Aí na sequência, eu falei, bom, aí quando eu fiz o exame, que eu vi que eu não tinha Covid, aí a gente ficou separado, né? E aí eu falei, quer saber, eu vou aproveitar agora que eu não tenho, vou fazer uma bateria de exames, né? É muito importante. Foi muito, assim, bem que você disse mesmo, bem chato. Mas é importante, não tem como fugir, né? Não tem como fugir. E eu acho importante a gente abordar esse tema, porque o que acontece? Além do clássico que todo mundo sabe, né? É a queda de cabelo que pode ocorrer e os demais sintomas, mas tem todos esses que eu acabei relatando aqui. Então, às vezes, as pessoas não têm muito conhecimento do que está acontecendo com o próprio corpo, né? Ou acham, assim, que é normal, que vai passar depois de 3 meses, né? É verdade. Só que tudo que você vai no começo atrás e busca, né, prevenir, você consegue evitar complicações futuras. É verdade. Né? Então, é muito importante a gente abordar esse tema e discutir tudo isso, né? Você observou no teu consultório que houve um aumento
assim, lógico, vamos pensar, o certo era todo mundo que teve Covid passar por um médico para fazer esses exames, né? Mas aí você observou que houve um aumento de pessoas no teu consultório tendo em vista esses sintomas, alguns sintomas que desencadearam para buscar, me deu taquicardia, ou, né, ou sei lá, o cansaço exagerado, né? Isso houve um aumento? Houve um aumento, principalmente de arritmias cardíacas, né? Fadiga, cansaço, muito cansaço e muita arritmia. O que acontece muito, né? O Covid, ele tem a perda de massa magra, né? Exatamente. Então, onde dá aquela fragilidade no paciente. Por isso que é importante suplementar de modo correto esse paciente, né? Também, né, doutora? Também. Essa foi uma das maiores dificuldades minhas. Eu acho que eu demorei demais a sair do hospital, porque, digamos assim, perdi muito peso e a maioria do peso que eu perdi foi de massa magra, né? De musculatura, né? E isso me debilitou demais, né? Debilita muito o paciente. E doutor, e por que, não sei se vocês já tiveram acesso a isso ou não, por que o Covid dá arritmia? O que ele faz no coração que ele desencadeia esse processo? Olha, eu vou te falar a verdade. Tudo para nós ainda está sendo muito novo. Imagino. Ainda sobre o Covid. Tá tudo muito novo. Então, já sabe que é uma realidade, que isso acontece. Já sabe que é uma realidade. 10% de pacientes podem acarretar, né, e acabar desenvolvendo esse tipo de arritmia. Pode ser que seja uma pessoa que tenha predisposição a isso, né? Sim. Ou que às vezes tinha ali uma arritmia muito leve, às vezes não percebia muito, que após o Covid desenvolveu. Aumentou e tem um quadro de ansiedade associado a isso, né? E a depressão, que piora muito os sintomas. Às vezes a pessoa tem muita palpitação nos quadros de ansiedade, né? Verdade. E pode piorar mais. E aí, assim, quando essas pessoas chegam lá no teu consultório, consegue tratar com o tratamento certinho, tomando o remédio, vai de boa, consegue resolver? Consigo, a maioria. Eu falo que eu não trato só exame, eu trato o paciente. A gente tem que observar muito a queixa do paciente, né? E com isso a gente conseguir buscar juntos o melhor tratamento para ele. Para poder resolver, né? Para poder resolver, porque senão não adianta, né? Ele ficar tendo sintomas e você não conseguir resolver o caso do paciente. Doutora, assim, eu observo que, vamos dizer, a gente teve a primeira etapa, aquela etapa que as pessoas ficaram internadas, né, UTI, tudo, né, mas ninguém imaginava que fosse desencadear aí uma, digamos assim, quase que uma outra pandemia no pós, né, porque muita gente. Assim, a gente observa que cresceu demais, né? Cresceu, e eu falo que nem todos estão preparados para tratar uma síndrome pós-Covid, né? Nem todo mundo tá. Por isso, assim, Legal. Que você tem que buscar um profissional que esteja preparado para cuidar disso. Pode ser especulativo sim ou não, mas a gente observa muitos infartos em pessoas mais jovens. Isso pode estar relacionado, aumentou, isso que eu quero dizer. Por exemplo, semana passada, uns 3, 4 pessoas me falaram, nossa, uma pessoa com 40, com 30 e poucos anos, sei lá, infartou. E pode estar relacionado ao Covid? Pode estar relacionado sim, a gente não descarta nada. Eu tive uma paciente que ela fez exames cardiológicos, ela é jovem, assim, fez exames cardiológicos recentes, estava com todos os exames em dia, teve Covid, ficou um quadro moderado, né? 30 dias após ela infartou. Nossa. Né? Então, são coisas sem explicações ainda, né? Mas pode estar relacionada? Pode, a gente não pode descartar 100%. Né? Doutor, outra coisa assim também que é um mito também, né? As pessoas falam muito da relação da vacina com algumas coisas. Até onde isso é uma verdade ou é um mito mesmo? Então, essa abordagem é meio polêmica, né? Da questão da vacina, né? Mas a gente vê um aumento de principalmente pessoas que fazem atividade física, né? Que tomaram vacina e estão passando muito mal, no extremo ali da atividade física, né? Entendi. Jogadores, né? Atletas mesmos, né? Que vacinaram, que morte súbita e mesmo passando mal mesmo. Mas ainda fica um ponto de interrogação sobre isso, né? Também não tem nada... A gente não consegue comprovar nada ainda, que né? é tudo muito, muito recente, muito né? recente.
Eu falo que a gente vai saber de tudo isso, né, daqui a algum tempo ainda. Acho que uns 10 anos aí, né, pelo menos, né? Que a gente vai ter uma noção de tudo que está acontecendo, principalmente das questões das vacinas, né? Uma coisa é certa, né, doutora? Acho que a pandemia, ela mostrou para nós que a gente precisa se cuidar. Para mim, principalmente, mostrou isso, né? Cuidar da saúde, como você disse, você ainda que estudou nutrologia também para poder levar essa ferramenta também para o seu paciente, né? E a pessoa está muito atenta, né? Porque, quer dizer, a gente percebe percebe porque eu vivi na pele, né? Você sem saúde, sem saúde você não é nada. Nada mesmo. E você fica muito, assim, suscetível, né? A pegar outras coisas, né? Por exemplo, no meu caso, ainda teve que... A minha testosterona zerou. Eu fiquei pior ainda, entendeu? Assim, quer dizer... Uma fraqueza, uma fragilidade. Muito grande, quer dizer, dali naquele momento eu estava muito suscetível a outras coisas, né? Sim, a imunidade deprime bastante, né? Entendeu? Então, por isso que o pós, sendo cuidado de maneira correta, ele ajuda a ter outras complicações futuras, né? Isso que você falou é muito importante. Tem vários pacientes que ficaram muito debilitados, assim, como você, igual esse paciente que eu te falei, que 1 ano agora, né, que completou 1 ano da sua internação, que ele fala da minha nova vida, né? E que eu acompanhei esse trajeto dele, mas não foi fácil, né? Ele chegou bem debilitado no meu consultório e a gente conseguiu, passo a passo, fala que tudo é uma vitória, né? Exatamente. Só de você ter se salvado... Já é a primeira. Né? E depois vai o passo a passo. E a recuperação ela é muito lenta, né, doutor? Muito lenta. Isso eu lembro como se fosse hoje, assim, essa demora para... Eu lembro que eu não conseguia dar um passo, né? Andar, era tomar banho, né? Uma coisa tão... e aí você começa a dar valor, né? Para um monte de coisa, né? Eu acho que o Covid ele veio para ensinar a gente várias coisas, né? Como você disse, a não só a cuidar da saúde, mas a dar valor em várias coisas, né? Essa liberdade de ir e vir, por exemplo, eu vou para qualquer lugar, eu tinha que ficar num lugar assim, onde fosse rápido, eu tinha que ser acompanhado para ir no banheiro, né? Quer dizer, horrível, né? É horrível, né? Para quem tem liberdade, né? Totalmente dependente, né? Depender. É uma doença maligna mesmo, assim. E o pior, né, que você sai daquele pico ali agudo, mas com os sintomas ainda podem continuar. Por conta desse trauma do síndrome pós-Covid. Sim, né? Dessa cascata inflamatória que ele faz, né? É uma inflamação mesmo. Existe já alguma coisa assim que a gente pode dizer por quanto tempo isso perdura? Já tem gente estudando? Ou tem gente que é com menos tempo, ou mais tempo? Olha, ou ainda não tem nada fixo ainda? Não tem nada fixo, mas eu falo assim, isso vai de cada organismo, né? De cada pessoa. Mas a gente sabe que após os 3 meses ali, que são os principais, né? Que após esses 3 meses, o paciente consegue se recuperar melhor, consegue se sentir melhor, né? Por isso, o cuidado, né? Se cuidar de maneira correta também, né? Dependendo do tipo de manifestação que tiver, né? O tipo de alteração, ficar atento, né? Principalmente a família também, né? Sim, principalmente o comprometimento pulmonar, que é muito importante, né? Também, não só o cardiológico. E então, engloba ali um monte de coisas. Geralmente, uns 3 meses, mais ou menos. Esses são os 3 meses principais logo após, né? Logo após. Legal, doutor. Sempre é um assunto que a gente precisa falar. Eu acredito que isso ainda a gente está meio longe de ter todas as respostas, né? Mas o que eu percebo, a gente sempre orienta quem está aqui com a gente e quem está nos escutando, né? Que busque, tanto é que é o nome da nossa empresa, né? Informação que salva, né? Sim. E nada melhor que um profissional capacitado, que é estudado, que pode levar informação, né? Então, as pessoas tomarem muito cuidado, né? Com o tipo de informação que estão consumindo, né? De qual é a origem, né? Então, procurar isso, né? Por isso que a gente sempre traz profissionais qualificados aqui, que são especialistas, para a gente poder levar conteúdo de alto nível. Obrigado, viu, doutor, por você ter vindo aqui. Você tem alguma dica, o que você pode falar, o que você falaria para uma pessoa que está nessa situação ou que passou pelo Covid? Qual seria a tua orientação? Bom, a minha orientação é procurar um profissional capacitado, né? Porque nem todos ainda
estão capacitando ou se tem um conhecimento de uma síndrome pós-Covid, né? Certo. Mas procurar um profissional capacitado, que ele vai te orientar certinho a maneira correta de acompanhar esse pós-Covid, né? Legal. E prevenção, né? Nós estamos vendo aí um número de aumento de casos novamente, né? Então, prevenção em primeiro lugar e procurar manter uma saúde de boa qualidade, né? Fazer uma atividade física, alimentar de maneira correta, fazer a ingesta correta de água por dia ali que a gente tem que ingerir, né? E procurar um profissional capacitado que ele vai te direcionar corretamente sobre que isso. saiba falar sobre síndrome pós-Covid. Certeza. Isso aí já é uma coisa que já está em evidência e eu acredito que não deva sair tão cedo, né? Essa síndrome, que é uma síndrome que ela acontece mesmo, de fato, né? O vírus está aí, né? Então não tem como escapar. Só a prevenção mesmo. Mais cedo ou mais tarde, né? Infelizmente, né? Todos nós aí estamos sujeitos, né? Estamos sujeitos. Legal, doutora. Obrigado por você ter vindo aqui. Imagina, eu que agradeço. Nós vamos deixar o teu Instagram aqui embaixo, para que as pessoas possam acessar a tua rede social e tiver qualquer dúvida, né? Entrar em contato com você, né? Poder marcar uma consulta também, para deixar claro para as pessoas que você está preparada para atender essas pessoas que possam ter feito Covid, passado por Covid, ou que possam ter desenvolvido algum sintoma linkado aí à tua área de atuação. Tá, né? ótimo. Obrigado, viu? Obrigado por ter vindo aqui, sempre é muito bom. Acho que as pessoas que nos escutam, né? Elas gostam muito de saber que a gente está lidando com profissionais qualificados. Isso é muito bacana, então a gente levar conteúdo de alto nível. Obrigado por você ter aceitado o meu convite. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, passar um pouco de conhecimento para as pessoas, né? De um tema muito importante. Tá? Legal, agora já está convidada para a gente falar. Aí nós vamos falar de infarto, claro. Nós vamos falar de AVC, nós vamos falar de outras doenças, né, relacionadas aí à tua especialidade. E eu acho que dá para a gente fazer um tema na próxima, doutora, cardiologia e nutrologia. Tá ótimo. Eu acho que essa que é, né? Eu acho que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Que é um tema legal para a gente trazer para o próximo podcast nosso. Com certeza. Obrigado, viu? Obrigada. Viu? Valeu, pessoal. Até a próxima. Fiquem aí se vocês gostaram, por favor, pega esse link aí e compartilhe com seus amigos, com seus parentes, que vale a pena poder levar a informação que salva para outras pessoas também. Legal? Obrigado, até a próxima.